E aí, meu caro aluno, tudo bem? Vamos então falar da segunda parte aqui sobre a obra O Cortiço, tá? No primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre o contexto literário que, no caso, se insere tal obra. Professor, mas e um livro? Fala do quê, por exemplo? Bom, pessoal, como o nome está dizendo, O Cortiço, essa obra, ela vai retratar o que está acontecendo ali no final do século XIX, que é a chamada Segunda Revolução Industrial. E isso vai influenciar o quê? No surgimento, no crescimento, na verdade, desordenado dos grandes centros urbanos. Você vai ter ali o ambiente do subúrbio do Rio de Janeiro, por exemplo. Você vai ter, pessoal, o surgimento desordenado de quê? De moradias populares, na verdade. Entenda que o Cortiço, ele fala sobre personagens chamados de marginalizados. Como assim, professor? Eu vou falar agora do proletário, eu vou falar agora no caso da prostituta, eu vou falar agora no caso do capoeirista, da lavadeira, da benzedeira. São pessoas que até então elas não eram citadas nas obras literárias como protagonistas, por exemplo. Então o Cortiço ele vai girar em torno dessa questão do crescimento desordenado, né, dos grandes centros urbanos. Você vai ter a figura, pessoal, que vai girar em torno, né, o Cortiço, de um português chamado João Romão, né, um comerciante. E o João Romão, ele tem aquela questão da ambição de ficar rico, né? Ele faz de tudo para sempre acumular, no caso, uma riqueza. E ele tem como parceira, né, a figura da escrava chamada Bertoleza, uma escrava fugida, por exemplo. Então eles dois vão configurar aqui o primeiro casal, né, no caso da obra O Cortiço. O que é que vai acontecer? Bertoleza, como ela tinha fugido, ela tinha um dinheiro para comprar uma carta de alforria, mas o João Romão consegue, né, persuadi-la e pega o dinheiro dela e compra, no caso, o Cortiço. E ele, sempre ambicioso, coloca o Cortiço, ele tem uma taverna e ele também tem, no caso, a pedreira. A obra O Cortiço ela vai se passar nesses três lugares. Lembre-se, o Cortiço, né, o lugar de fato, temos a taverna, uma espécie de bar, por exemplo. Você vai ter ali, no caso, a pedreira, onde as pessoas trabalham. Só que ao lado do Cortiço, você vai encontrar a figura de um sobrado, né? E você vai ter um personagem chamado de Miranda, que também é um comerciante português, uma concorrência em relação ali, no caso, ao João Romão, tá certo? Só que o Miranda, pessoal, ele tem um certo prestígio social que o João Romão ele não tem. E isso provoca uma certa inveja do João Romão em relação ao Miranda. Por que, professor? Porque, entenda, João Romão, pessoal, percebeu que a questão de ser rico, ela não era uma referência apenas a dinheiro. Eu tinha que também ter costumes de pessoas ricas, como leituras de livros, eu tinha que ter a questão das roupas, eu tinha que frequentar, por exemplo, lugares onde a alta, né, sociedade frequentava. Então tudo isso fazia parte de uma classe social, né, a qual o João Romão queria fazer parte, tá certo? E, no caso, a figura do Miranda, ela ainda representa uma outra situação. Por exemplo, do lado do Cortiço, um lugar pobre, desorganizado, por exemplo, pessoas marginais que moravam ali, você vai ter o sobrado do Miranda, que é totalmente, ou ele representa, na verdade, um ar aristocrático, algo moderno, algo confortável, algo luxuoso. Então tinha aquela questão de desigualdade. De um lado eu tenho a pobreza, do outro lado eu tenho a questão da riqueza, por exemplo, tá? O Miranda, pessoal, ele é casado com uma personagem chamada Estela, né? Que na obra ela representa a infidelidade, né? Já que o marido se aproveita do dinheiro que ela tem, ela acaba sendo marcada na obra pela questão da chamada infidelidade. Então, a obra em si, ela vai girar em torno desses dois casais aqui da chamada narrativa, né, de tese ou narrativa experimental, como a gente falou no vídeo anterior, tá certo? Só que outros personagens vão aparecer nessa obra. Como assim, professor? Entenda, de um lado você tem aquelas pessoas que vivem, que é o João Romão, o Miranda, porque eles têm dinheiro, por isso que eles vivem. E do outro lado você tem aquelas pessoas que sobrevivem, né? Como quem, professor? Os trabalhadores, os proletários. Você vai encontrar a figura de um trabalhador português chamado de Jerônimo, né? Marcado, pessoal, por uma vida bem exemplar. Ele trabalha, ele não frequenta bares, ele se dedica à vida em casa com a sua esposa, né, que é a chamada piedade, né, uma mulher que representa, no caso, o padrão europeu, né, ela representa a mulher europeia, que é uma mulher que vive em casa, tem aqueles costumes domésticos de ficar em casa, no caso, enquanto o marido está fora. Então, eles dois têm essas duas características, né, exemplificadas. Em oposição a esse casal, você vai encontrar, por exemplo, a figura da Rita Baiana. Rita Baiana,
como o nome está dizendo, Rita Baiana, no caso, a mulata, que é uma questão do sensualismo, ela que vai ali provocar uma série de desejos, né, pelos homens e inveja em relação, no caso, às mulheres. A Rita Baiana, ela tem, né, um companheiro chamado de Capoeira Firmo, que representa ali aquele malandro do Rio de Janeiro, aquela tipificação daquele jeito mais malandro esperto que o carioca, no caso, ele é taxado. Então você vai ter esses dois casais com tais características. Entenda que o cortiço, pessoal, em si, ele tem que trazer essa desigualdade social. Você pode até pegar, por exemplo, um programa que você assistiu muito na sua infância, ou então assiste até hoje, chamado de O Chaves. Tu pega o Chaves, é um exemplo de quê? De um cortiço. Não é à toa que o termo gentalha, utilizado lá no programa do Chaves, aparece lá no cortiço. Ou seja, quem é a gentalha? É aquele povo ali que se distancia em relação à classe mais rica, por exemplo. Tudo bem? O que vai acontecer? O cortiço, pessoal, ele tem aquela relação do chamado determinismo social, ou seja, o meio ele vai determinar o comportamento do homem. Então, por exemplo, João Romão faz de tudo para ficar rico, né? Inclusive ele furta uma série de materiais de obra, né, no caso, para expandir o cortiço, por exemplo. E ele nota o seguinte, como eu falei, como ele quer, ele almeja mudar a sua classe social, ficar uma pessoa rica, o que é que ele pretende fazer? Além de ter o dinheiro, ele observa, ele nota que ele tem que ter um prestígio social. O que é que ele faz? Ele pede a mão da filha do Miranda em casamento chamado de Zumira. Só por uma questão de prestígio social, só para mudar a sua classe social. Bertoleza, que era a sua acompanhante, né, nada ficou feliz com isso, o que é que ela fez? Ela, no caso, pediu a repartição de bens, por exemplo. Obviamente que o João Romão não vai abrir mão disso. O que é que ele vai fazer? Ele denuncia, né, para os antigos donos, né, da Bertoleza, no caso, e ela vai ser procurada, né, pela polícia. E no final, pessoal, ela tendo a escravidão, no caso, e a morte, ela faz a opção por se matar. Ela jamais queria voltar àquela condição de escrava, mesmo tendo uma tarefa semelhante à escravidão quando ela ajudava, no caso, o João Romão. Tudo bem? Aí você vai encontrar, por exemplo, do outro lado, né, as pessoas que sobrevivem, você vai encontrar a figura do casal português, Jerônimo e Piedade, marcados, né, no caso, pelos bons costumes. O que é que vai acontecer? Jerônimo, pessoal, acaba, né, sendo seduzido pela sensualidade da Rita Baiana. Então ele começa a fugir daquele padrão que ele tinha ali no começo da obra. Ele foge tanto que ele abandona a esposa Piedade, ele mata o Capoeira Firmo, que era o companheiro da Rita Baiana, para ficar com ela, né? E a Piedade, por exemplo, também marcada pelos bons costumes, ela acaba se entregando ao chamado alcoolismo, né? Então você está vendo que tudo no cortiço, ele tem uma tendência ao quê? A representar uma decadência moral das personagens, tá certo? Só ressaltando que essa obra, pessoal, ela é bastante importante para você entender o chamado naturalismo aqui no Brasil. Ela tem uma influência muito grande, não se esqueça, de um autor francês chamado Émile Zola, por meio da obra chamada de Germinal, tá certo? Então, nosso propósito aqui hoje foi te auxiliar a leitura. Lembre-se, nada substitui a leitura de um livro que você vai ter que fazer para responder as questões na sua prova, tá certo? Então a gente termina por aqui e voltamos com outras obras em outros vídeos. Valeu, galera. Tchau!